Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Na cidade de Faro. Muito bom dia, Jornal das 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. No último debate da primeira volta das presidenciais, Henrique Gouveia Melo acusou Luís Marques Mendes de ser um facilitador de negócios. O social-democrata diz que o almirante está desesperado com as sondagens. Um frente a frente dominado quase em absoluto pelos negócios pessoais de Luís Marques Mendes, mesmo depois da divulgação da lista de clientes do adversário. Gouveia Melo entrou ao ataque e acusa o ex-líder do PSD de ser o candidato dos interesses. Os portugueses têm que decidir quem é que querem meter na Presidência da República. Se uma pessoa que, basicamente, é um lobista e um facilitador de negócios, que leva os seus interesses e outros interesses que nós não sabemos quais são para a Presidência, ou se uma pessoa que não tem interesses nenhuns para além de ter servido o país com dedicação durante 45 anos. Isso, no fim, é o que vai estar em causa. Na resposta, Marques Mendes acusou Gouveia Melo de estar cada vez mais parecido com André Ventura e de ter adotado o estilo da velha política, e tudo se deve a uma razão: a queda nas sondagens. A grande questão é aqui, porque é que o nosso candidato Gouveia Melo resolveu entrar por aqui? São as sondagens. É o desespero da sondagem. O desespero é que o leva para esta nova personalidade da velha política. Segundo, a JMF, já expliquei, eu nunca na vida fui ouvido em coisíssima nenhuma. Zero, e não teve intervenção nenhuma em vistos gold. Completamente falso aquilo que disse. Marques Mendes a negar estar ligado a qualquer caso dos vistos gold, argumentos que não convenceram Gouveia Melo. O senhor é que não é transparente, é opaco. Não sou eu que tenho que lhe dizer as coisas. É o senhor é que tem que justificar o que é que faz na Abreu para ganhar o ordenado que ganha. Sim. Pode ser perfeitamente legal, não é isso? Eu nunca o acusei de ilegalidade. Então? Em termos éticos, é que as suas relações de negócios... Sim. Mas que negócio? Desculpe, que negócio em concreto? Dê um exemplo, um único. Não precisa ser dois, um único. E face à insistência do almirante, o candidato apoiado pela AD pediu a Gouveia Melo exemplos concretos. Diga-me só uma acusação em concreto. O que é que eu em concreto fiz de ilegal, de imoral, de conflito? Não, desculpe. Mas deixe-me falar agora. Eu deixo falar o tempo todo, mas desculpe que lhe diga. E o senhor não vai atirar a pedra e esconder a mão. Mas eu não atiro a pedra nem escondo a mão. Olha, a minha mão está aqui e não está escondida. Um exemplo em concreto. Um exemplo em concreto no exercício da advocacia ou noutra área em que eu tive uma ligação entre política e negócio, eu que há 18 anos estou fora. Concretize. Um exemplo. Eu vou-lhe dizer o seguinte. Um exemplo. O que o senhor tem que fazer é o contrário. Em vez de se vitimizar, tem que dizer quais são os seus clientes, quais eram os interesses que defendia. Um debate aceso, cheio de acusações do início ao fim. Marques Mendes acusou Gouveia Melo de estar rodeado de pessoas ligadas a José Sócrates. O almirante notou a diferença de tratamento da Procuradoria-Geral da República entre o caso da empresa do social-democrata e a Operação Influencer. Este foi o último frente a frente nas televisões. Os candidatos presidenciais voltam agora a encontrar-se no dia 2 de janeiro para o debate das rádios. O editor de política do Observador considera que Gouveia Melo venceu este frente a frente. Ainda assim, para Rui Pedro Antunes, num balanço geral de todos os debates, Marques Mendes saiu por cima. O editor de política do Observador diz que o candidato da AD conseguiu utilizar a experiência política e televisiva que adquiriu ao longo dos anos, mas entende que ontem o debate não correu bem a Marques Mendes. Ele levou uma tareia, mas olhando para os debates todos, que são, cada um fez 7 debates, fazendo até talvez uma média da prestação dos debates, mesmo assim não é suficiente para ele deixar de ser um dos melhores dos debates, porque ele nos outros foi bastante competente, foi bastante eficaz, trouxe toda a experiência política, quer na forma, quer no conteúdo, e trouxe também a experiência televisiva. E, portanto, utilizou o produto televisivo Marques Mendes, que é um produto de massas, a favor dele. E isso correu-lhe genericamente bem.
A análise de Rui Pedro Antunes na história do dia de hoje. E pode ver a avaliação dos candidatos de todos os debates televisivos no nosso site. 9 urgências hospitalares vão estar amanhã encerradas ou condicionadas. No dia de Natal, os constrangimentos chegam a 10 serviços do SNS. É sobretudo nos serviços de ginecologia e obstetrícia que os constrangimentos vão ser maiores. Amanhã, véspera de Natal, vão estar encerradas as urgências dessa especialidade nos hospitais do Barreiro, Setúbal, Santarém e Caldas da Rainha. Há ainda urgências encerradas durante alguns períodos do dia, caso do Serviço de Pediatria do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, do Beatriz Ângelo, em Loures, ou do Garcia Dorta, em Almada. A situação repete-se no dia de Natal e alarga-se a outros hospitais. Em certos períodos do dia 25, particularmente na madrugada, vão estar fechadas as urgências de obstetrícia do Hospital de Faro e as urgências de Pediatria do São Francisco Xavier, do Hospital de Torres Vedras, do Beatriz Ângelo e do Garcia Dorta. Além dos encerramentos, outros serviços de urgência vão estar muito condicionados, o que significa que só vão receber doentes encaminhados pelo INEM. A Rádio Observador falou com o bastonário da Ordem dos Médicos. Carlos Cortes lembra que o problema não é de agora e que as urgências que vão estar encerradas durante o Natal são as mesmas que já têm fechado durante o ano. O bastonário defende que o encerramento de urgências espelha bem os problemas do SNS e quanto aos planos de contingência para os hospitais, pedidos pela Ministra, apesar de bem intencionados, diz que não passam de um proforma. Porque não há nenhum plano, seja de contingência para estas épocas sazonais, sejam planos estratégicos, sejam planos de desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, que possam ter êxito se não há profissionais de saúde, se não há médicos, neste caso em particular. Portanto, o verdadeiro plano que deveria ter sido desenvolvido, e aqui pelo Ministério da Saúde e pela Direção Executiva, é tornar o SNS mais atrativo para ter os médicos que são necessários para, pelo menos, estes planos de contingência poder terem uma tradução prática no terreno e conseguir darem uma resposta àquela que são as necessidades das pessoas. O bastonário da Ordem dos Médicos diz que tem de existir decisões estruturais e reformistas que tornem a profissão mais atrativa no SNS. Também o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares nota que o problema não é novo. Não é. Xavier Barreto diz que o número de encerramentos das urgências hospitalares reflete a dependência do SNS nos prestadores de serviço. Não é novo, estes encerramentos não são novos. Parte muito significativa destas urgências tem encerrado nos períodos mais críticos, no verão, também no período de festas, como é agora, e reflete esta dependência de prestadores de serviço. Portanto, se temos mais de metade dos turnos assegurados por prestadores de serviço, e se eles têm, geralmente, menos disponibilidade nestes períodos de festas, é natural que seja impossível colmatar a sua falha. Repare, não existem pessoas no quadro suficientes para substituir estes turnos. Portanto, não há alternativa, de facto, ao encerramento e à concentração da atividade noutros serviços de urgência dessas regiões. Xavier Barreto alerta que o problema vai persistir enquanto não houver um número de profissionais suficiente nos quadros. A Federação Nacional dos Médicos insiste que as urgências encerradas não são um imprevisto, mas sim um reflexo do desinvestimento na área da saúde. Joana Bordalo Issa considera que este não é um problema da época do Natal, mas sim um caso de desresponsabilização política. Aqui a questão é que isto também não é um imprevisto. Mais uma vez, é uma escolha política. E o governo Montenegro sabia há meses que chegamos ao Natal e ao Ano Novo e que isto ia acontecer e mesmo assim não fez absolutamente nada para garantir urgências abertas, sobretudo em áreas mais sensíveis, como a pediatria e a obstetrícia. E a Ministra da Saúde já sabia disto, já sabia que não havia equipas, já sabia que havia serviços que estão no limite, já sabia que estas alturas expõem esta fragilidade, e, no fundo, continuam a empurrar o problema com a barriga e ignoram tudo isto. Para que o cenário seja diferente no próximo ano, a dirigente da FNAM, Joana Bordalo Issa, pede que o Governo negocie com a Federação Nacional dos Médicos de forma a melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde. O Conselho de Redação da RTP critica as acusações do Ministro da Educação sobre a polémica em torno das residências universitárias e pede à Direção de Informação que tome uma posição firme.
É a reação à entrevista ao jornal Eco, em que Fernando Alexandre acusa a Estação Pública de descontextualizar as declarações sobre a degradação das residências universitárias. O Ministro da Educação pediu explicações à Direção de Informação, depois de ter descrito o excerto cortado pela RTP como um ataque vil e cobarde. O Conselho de Redação da RTP considera que a entrevista de Fernando Alexandre ao Eco contém afirmações que colocam em causa de forma grave e injustificada o bom nome, o profissionalismo, a idoneidade e a ética da redação, e defende que as declarações de Fernando Alexandre não devem ficar sem resposta. Recorde-se que o Ministro da Educação disse numa cerimónia em Lisboa, na semana passada, que as residências universitárias devem incluir estudantes de vários estratos sociais, porque o facto de serem atualmente compostos apenas por estudantes dos meios socioeconómicos mais desfavorecidos faz com que as infraestruturas se degradem. Mais tarde esclareceu que as declarações foram tiradas de contexto e que estava a dizer que eram as instituições universitárias e politécnicas que permitiam a degradação das residências. São agora 7h09. Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? O Benfica venceu o Famalicão por 1-0 e iguala o Sporting no segundo lugar do campeonato à condição. Os encarnados marcaram através de Pavlidis de grande penalidade. Ficam agora à espera do resultado do Sporting, que joga mais logo em Guimarães frente ao Vitória. Já o Futebol Clube do Porto venceu em Alverca por 3-0, mantém-se confortável na primeira posição do campeonato. O Instituto Nacional de Estatística divulga hoje o saldo orçamental em contas nacionais do terceiro trimestre, depois de um excedente de 1,9%. Vai ser conhecida a evolução do saldo das contas públicas até setembro. O Ministro das Finanças continua confiante na estimativa de um excedente de 0,3% do PIB para o conjunto do ano. A Polónia destacou uma série de aeronaves esta madrugada para garantir a segurança do espaço aéreo. A medida foi tomada depois de uma nova ofensiva russa no oeste da Ucrânia, perto da fronteira polaca. A informação foi divulgada na rede social X. E agora relembramos uma música de Natal, daquelas intemporais, mas que este ano serve também de homenagem. O Paulo e o Bruno estão tristes. Queriam recordar o On The Beach. A polémica está lançada. Não era? Não, sim, estávamos aqui a Quiz comentar. será mais conhecido. On the Beach, pelo menos Sim, eu. Achas que sim? Acho. Não, achas Acho que que essa sim. é a Acho que música tem a ver com dele? gerações também. Pois, Oh, sim, mas essa é vocês tão são gira. mais... Nós Vós. somos mais novos. Vocês são mais novos. Morreu ontem, não é? Foi Chris Rea. Tinha 74 anos. Morreu a 2 dias Pois do é. Natal, quando tem este clássico, apesar do On The Beach. Sim, sem dúvida. É uma nota muito curta da família dá conta de que morreu tranquilamente no hospital. Vai ficar conhecido seguramente por esta e por E outras outras. canções.